E agora, depois do inesperado resultado da luta, que foi um empate, afinal de contas, o que vai acontecer com o Dan? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre o penúltimo capítulo da primeira temporada de Jinx, o capítulo 52, que inclusive vale lembrar pra vocês que a gente já tem data pro começo da próxima temporada, que deve começar agora, se eu não me engano, no dia 23 de novembro. E vai dar certinho o timing aí, porque eu tô trazendo pra vocês hoje o capítulo 52. Em breve eu trago o capítulo 53, que é o último. Depois os especiais, mas vai ficar num tempo bem bom pra gente começar a falar sobre a segunda temporada de Jinx aqui no canal. Antes da gente falar sobre o capítulo, eu quero te lembrar que o like no vídeo é muito importante, porque ajuda bastante no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e você pode me seguir nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. Lá você vai saber outras coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo, outras coisas sobre as quais eu falo. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra me dizer o que você achou do capítulo, o que você concorda ou discorda de mim. O capítulo começa com o Jae-kyun recebendo finalmente um tratamento médico adequado e com a notícia de que o pé dele vai ficar bom, não vai ficar nenhuma sequela, no máximo algumas cicatrizes. Porém, o ombro dele é outro caso, vai precisar de um atendimento especializado e talvez até de cirurgia. E é óbvio que num primeiro momento ele fica puto, não é uma opção fazer uma cirurgia no ombro porque ele levaria muito tempo para se recuperar, o que provavelmente deixaria ele para trás nas competições. Mas nesse momento ele leva aquela comida de rabo do treinador que diz que isso não é decisão dele, essa decisão é do médico. Ali no hospital, no leito ao lado do leito do Jae-kyun, a gente vai ver o Ju-min. E mesmo todo arregaçado depois da luta, ele tá ali sendo paparicado por toda a equipe da academia dele, né? E num tom completamente soberbo, ele diz que mais um round ele com certeza teria ganho a luta. Claro que ele aproveita esse momento para soltar algumas provocações pra cima do Jae-kyun, né? E quando os dois acabam se encarando naquele momento, ele diz pro Jae-kyun baixar a bola, parar de olhar daquele jeito, que afinal de contas agora o Ju-min é o campeão interino também, né? Ele também é um dos campeões e que o Jae-kyun não deveria mais olhar pra ele daquela forma. E ele fica se gabando por isso, pelo empate. O Jae-kyun instintivamente avança pra cima do Ju-min e óbvio que ele é muito mais rápido do que qualquer um que podia segurar ele e ele acerta um soco em cheio, bem na lata do Ju-min. E enquanto ele explode de raiva, ele luta com todas as forças contra os companheiros dele que tentam segurar ele, porque se ele ficasse solto, ele ia arregaçar o outro lutador. Então depois a gente tem aí um pequeno time skip, a gente vê uma notícia, né, um tabloide assim, de que o Jae-kyun ele foi suspenso por 90 dias das competições por causa dessa atitude antiesportiva dele, né. E é claro, ele vai acabar aproveitando esses 90 dias para fazer a cirurgia, o tratamento no ombro dele. Então a gente vai ver ele sozinho em um quarto de hospital, provavelmente a cirurgia no ombro já foi feita e ele tá lá sozinho, pensativo. Então logo a gente vai ver sozinho o Batata, que vê aquela notícia e ele fica muito irritado, né? Afinal de contas, depois que o Jae-kyun perdeu uma luta só, os repórteres passaram a escrever sobre ele dessa forma, sem medo nenhum. E quando ele chega na Academia Black pro treino, ele se surpreende percebendo que o número de atletas na academia caiu drasticamente. Muitos deles passaram a fazer parte do time da Academia King of MMA, que é basicamente a academia do Ju-min, né? Aparentemente é um conjunto de coisas que levou muitos deles a mudarem de academia. Primeiro que a derrota do Jae-kyun foi um bom motivo para eles mudarem, afinal de contas a maioria deles nunca se deu bem com o Jae-kyun e muito menos gostava daquele jeito arrogante, boçal dele. Além de receberem ofertas tentadoras da outra academia, a maioria deles acredita que não tem mais nada que eles tenham para aprender ali, né, com o Jae-kyun. Afinal de contas ele foi desqualificado
e ele já não é mais o campeão invicto que ele era antes e que parecia tão tentador poder treinar ao lado dele. O Batata e os outros estão muito irritados com essa situação, né? Dizendo que os outros não possuem nenhum senso de lealdade, afinal de contas eles simplesmente viraram as costas pro Jae-kyun e pra academia depois do Jae-kyun ter apenas uma derrota. Quando o Batata tá saindo da academia, então quando ele tá saindo do treino, ele esbarra com o Seon-ho, um dos antigos colegas dele da Academia Black, e se eu não me engano, se não me falha a memória, ele é um dos poucos que teve coragem, né, de responder à altura a toda a arrogância do Jae-kyun em um momento em que eles estavam treinando. Do nada, o Seon-ho vai convidar o Batata para ir comer churrasco. O menino fica super empolgado, né, achando que o colega só quer sair para conversar. Então quando eles chegam ao local, ele encontra diversos outros colegas, antigos colegas, que estavam com ele na Academia Black, e agora todos fazem parte da King of MMA. E quando o Batata chega junto com o Seon-ho ele apresenta o Batata como a nova grande adição da Academia King of MMA, mesmo sem o Batata saber de nada disso, não tem a menor ideia disso. Ele achou que ele só ia lá comer churrasco. Surpreso, né, o Batata fica lá com a cara de tanso e os colegas insistem que ele fique ali e que ele faça parte, né, que ele mude de academia. E eles fazem de tudo pra convencer ele, elogiando a nova academia e, claro, criticando toda a arrogância e o jeito, né, e a personalidade do Jae-kyun. Honestamente, são ótimos argumentos, né? Eu acho que só o fato do Jae-kyun ser o Jae-kyun é um bom motivo pra não querer mais estar lá. Mas eles continuam tentando convencer o Batata e ainda falam que, afinal de contas, não existe mais nada pra aprender com o Jae-kyun, não existe mais motivo pra não trocar de academia, já que agora, além da lesão no ombro, ele tem também uma derrota, ele já não é mais invicto. Uma derrota que na verdade é um empate, né? Mas a gente sabe que pro peso do campeão invicto, um empate é basicamente uma derrota. Mesmo com a insistência dos antigos colegas, o Batata decide que vai embora, ele não quer ficar aquilo ali, ele não aceita isso. Ele se levanta, porém quando ele se levanta pra sair, ele acaba percebendo uma conversa que tá acontecendo paralelamente entre outros dois antigos colegas. Aparentemente um dos rapazes já era integrante da nova academia e ele tá comentando sobre apostas. Ele fala sobre, mesmo o Batata não entendendo direito o contexto dessa conversa, ele escuta o rapaz contar para o outro sobre as apostas e como elas são ilegais no mundo da luta, né? Mas que o diretor da Academia King, ele fez muito dinheiro apostando no Junmin nessa luta. Nessa conversa também, o rapaz ainda menciona o boato de que eles teriam jogado sujo nessa luta e que supostamente trocaram o remédio que deveria ser usado no Jae-kyun, que acabou lesionando o pé dele. O Batata se lembra de tudo que aconteceu naquele dia e ele começa a juntar os pontos, né? O outro CEO querendo distrair eles, a briga, os rapazes aparecendo, ele e o Kindan conferindo os medicamentos antes de qualquer coisa. E ele confronta então os rapazes sobre o que eles estavam falando. E então depois a gente vai ver ele logo no hospital conversando com o Jae-kyun e com toda a equipe que está reunida, onde ele conta tudo que ele ouviu. Ele relembra tudo o que aconteceu no dia, ele conta tudo que ele ouviu e explica que não tem como o Kindan ser responsável pelo que aconteceu. Afinal de contas, eles tinham verificado todos os medicamentos antes de usarem. E aí o Yoseop, ele vai contar que ele acabou, depois deles escutarem isso, ele fez uma denúncia à organização, mas como não haviam câmeras, é muito difícil de provar o que aconteceu. E claro, com toda essa ascensão do Baek Junmin, de repente, é muito provável que toda essa história, toda a verdade acabe sendo enterrada junto com esse acontecimento, porque senão seria um grande escândalo, tanto para a organização das lutas, como nas notícias. Manter o Junmin no lugar que ele está agora pode ser muito mais vantajoso e menos problemático. Então, como eles nem teriam como
provar, não existe muito que eles podem fazer nesse momento. O importante é que fica comprovado que não foi culpa do Dr. Dan, e aí nesse momento o CEO da Academia Black e o Jae-kyun, eles entram em uma briga assim aos berros, porque ele vai repreender o Jae-kyun por ter tratado o Dan da forma que ele tratou, ter falado com o Dan e gritado com ele da forma que ele fez, sem ter comprovação de nada. O CEO vai perguntar então como que o Jae-kyun pode ser uma pessoa tão sem coração e ter tratado daquela forma alguém que só veio cuidando dele com todo carinho durante todo esse tempo. O Jae-kyun responde explosivamente e o treinador então dá um tapa na cara dele no momento em que ele revida as palavras. Nossa, mas é uma bufetada que o CEO dá na cara do Jae-kyun, assim, ó, que é linda de ver. Finalmente alguém acertou uma bufa na lata desse arrombado. Junto dessa bufa, o CEO vai mandar o Jae-kyun se acalmar e dizer que tudo isso é culpa do comportamento birrento dele. E ainda ele vai cair em prantos de repente e dizer que nem tudo é sobre o Jae-kyun e que todo mundo tá triste. Todo mundo tá triste que o Dan deixou eles. Tudo isso parece chamar a atenção do Jae-kyun, que vai perguntar onde que o Dan tá nesse momento. E antes que a gente possa ter essa resposta por parte dos companheiros dele, o capítulo acaba. Então vai ficar pro último capítulo pra gente saber o que aconteceu com o Dan. Finalmente o treinador fez uma coisa que basicamente todo mundo queria fazer desde que essa merda dessa comic começou, né? Que era acertar a cara desse arrombado. E agora a gente precisa do último capítulo pra saber então o que aconteceu com o Kim Dan aí nesses últimos dias, né? Afinal de contas, ele não vê o Jae-kyun, eles não se falam desde que aconteceu aquilo tudo. Durante a luta, depois da luta, a gente não teve notícias dele, ele nem mesmo aparece nesse capítulo. Então no próximo capítulo e o último da primeira temporada, a gente vai saber o que aconteceu com o Kim Dan e como que o Jae-kyun vai lidar com isso. Em breve eu volto com o último capítulo da primeira temporada e logo já estreia a segunda temporada pra gente já continuar aí nesse embalo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau!